Mais uma vez aqui no Nordeste Podcast. Lembrando a você, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha, ativa o sininho. A gente está precisando de inscrições para manter esse canal. É uma guerra, é uma luta e conto com você. Se você não for lá e fazer a inscrição, você não vai estar ajudando a gente. Quer ajudar? Faz a inscrição. E hoje para vocês, uma figura ilustre, um amigo de coração, desde da infância, já fomos rivais, hoje somos amigos, já fomos amigos, ficamos rivais, hoje somos amigos, você vai saber aonde. E esse cara, autor do gol do título brasileiro do Sport Clube do Recife, você sabe quem é? Vou dar mais dica, vai pensando aí, autor do gol do título do brasileiro do Sport Clube do Recife. Ele hoje é coordenador do núcleo de jornalismo da Rede TV. Para por aí não. Ele também é jornalista do Alerta Nacional. Você sabe o que é Alerta Nacional? Amigo Siqueira, um abraço. Estamos aqui com ele. Você sabe quem é? Adivinhou? Ricardo Neves. Prazer estar aqui contigo. Aê, Betão. Um grande prazer. Corri muito atrás dessa entrevista, mas finalmente o homem teve tempo, porque esse horário da gente é à noite e ele está trabalhando. O homem trabalha. Mas ele arrumou um tempinho na agenda. Seja bem-vindo, Ricardo. Pô, Beto, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar aqui com você, um amigo de longas datas aí, vamos botar mais de 30 anos, né, Beto? Não, Ricardo. Para não entregar a idade da gente, né, Beto? E parabéns, cara, pela essa iniciativa, por esse canal que fala sobre as nossas riquezas, né? Sobre as riquezas do Nordeste, sobre os nordestinos, né? Eu que sou nordestino, nascido e criado em Recife, né, dos 0 aos 39 anos. Teve uma passagem em São Paulo, né? Foi, aí passei 10 anos em São Paulo. Nossa senhora, isso tudo. E voltei há 3 anos atrás para montar justamente a Rede TV aqui, o núcleo de jornalismo, porque a gente tinha Rede TV, nós somos correspondentes de rede, né? Sim. A gente tem uma equipe simples, a gente tem um escritório ali em Santa Maria e tinha uma equipe simples de jornalismo. Que dá conta de tudo, né? Cara, na verdade, assim, a gente nunca teve uma programação local, nem um jornal local. Então, como a gente é filial e não afiliada, os donos tinham essa vontade de fazer esse investimento em Recife. E aí, um dia, o meu superintendente em São Paulo, Franz Vassek, a quem eu devo muito a ele, é um cara que eu tenho um carinho é um dos pais para mim no jornalismo, ele, junto com o Siqueira, tantas outras pessoas que passaram pela minha vida lá em São Paulo. E a gente não pode esquecer, né? Papai dizia que a gratidão é uma virtude apenas dos sábios. Longe de mim ser sábio, mas muito mais longe de mim ser um jumento, né? Então a gente tem que ser grato. E aí eu volto para Recife, em 2008, para montar justamente a estrutura da Rede TV Recife, montar uma programação local, com jornal local. E aí a coisa não aconteceu porque a gente depende das decisões de São Paulo. E aí não aconteceu, e quando foi... E eu fiquei mais na parte executiva, saí um pouco da frente das câmeras, né? Passei 10 anos em São Paulo, desses 10 anos, 4 anos na Band e 6 anos na Rede TV. E aí, cara, aprendi muito lá, realmente São Paulo é outro mundo, né? Uma loucura aquilo lá. E quem quer dar voos mais altos precisa realmente para São Paulo, né? Porque todo programa em nível nacional, geralmente ele é produzido a partir de São Paulo, né? E pela primeira vez na história da televisão brasileira, um programa nacional, que é o Alerta Nacional. Partiu de outro estado. Partiu de Manaus, né? Siqueira mora lá. E o Siqueira falou, não, essa porcaria. Eu quero saber de São Paulo, rapaz. Se quiser, abre o sinal daqui. E abriu o sinal. Foi assim que foi na cara dura. Pô, ele disse, eu não pedi pra trabalhar aí. O dono pegou o avião junto com o Franz, veio pra cá me chamar. Eu falei, se quiser, sai daqui. Depois de 54 anos, eu consegui ter minha casinha própria. Tô aqui, tô bem em Manaus. Com o Alerta Amazonas, foi aí que ele estourou, e aí a Rede TV, vamos para São Paulo, esse cara não. E aí, nessa história que não rolou, a história da base da Rede TV, de uma emissora mesmo, com a estrutura, com estúdio, com tudo, eu fiquei na parte executiva para cuidar dessas tratativas, né, da época, e aí foi quando o Siqueira assume 20 de janeiro de 2020, e aí o meu superintendente Franz falou, tem que ser você, porque... para fazer ao vivo com esse homem tem que ser ligeiro, né? E o que acontece? São Paulo me deu muita bagagem em relação a isso, né, Beto? Foram mais de 5.000 matérias nacionais em 10 anos. Eu vi no Instagram uma foto que eu digo, vou perguntar a Ricardo, o que é aquilo? Que porra é aquilo? Eu vi Tite e tudo lado de Tite aqui.
Isso. Na Band, eu acho. Na época da Band. Não, acho que foi ali, foi quando o Corinthians foi campeão mundial e a gente... Porque assim, eu entrei na Band no programa da Galisteu, depois passei pro programa da Silvio Popovic e vários outros programas, aí tinha também o Band Folia, tinha a Festa do Peão de Barretos e tinha aquele festival folclórico do Parintins. Então a Band, eu fiz muita coisa pela Band e aí em 2012 fui para a Rede TV e aí entrei no programa de Gilberto Barros, o Leão, um grande comunicador. Depois fui para a Feira do Riso, que era um humorístico, parecido nos formatos assim da Praça é Nossa, só que se passava numa feira. E aí, graças a outro pai para mim também na televisão, chamado Ed Gomes, um pernambucano, que ele era o roteirista e ele criou esse programa. E aí eu estava saindo do Gilberto Barros, estava chateado com algumas coisas, e o Ed tinha que ser o pernambucano para salvar a gente, né, cara? O pernambucano um salva o outro. E o Ed me coloca para dirigir, para escrever, redator de humor e fazer também personagem. Tu escrevia, Ricardo? Escrevi humor, cara. Foi uma época muito... 2013. Eu não sabia que você escrevia, eu sabia que você atuava, porque eu fui para uma peça sua, viu? Foi. Eu fui. E você deu show. Foi, cara. As Criadas Mal Criadas. Foi. Você sabe que essa história aí da Trupe do Barulho, né? Que fez grande sucesso com Cinderela, a história que sua mãe não contou, em 1991. Passaram mais de 10 anos em cartaz e mais de 2 milhões de pessoas assistiram a Trupe. E a Trupe, depois que Jason Cinderela sai e faz carreira solo, sim, a Trupe Companhia continua fazendo várias montagens, entre elas, em 2005, As Criadas Mal Criadas. Aí os meninos me chamaram. E aí eu vou, e o legal é que é uma escola tão bacana do teatro, porque geralmente não tem aquela quarta parede do teatro. O humor da Trupe era um humor mais escrachado, mas que é aquele que você pagava para se lascar. Né? E você aprende a ter que raciocinar rápido, porque era uma coisa de muito improviso. Isso me fez muito bem para quando eu comecei a fazer, por exemplo, os ao vivos pelo Band Folia. Imagina você no meio de Olinda, carnaval, maior concentração de bêbados a céu aberto no planeta, só você tomando água e todo mundo querendo, desculpa a expressão, foder o repórter. Atrás da câmera. Cara, e aí você tem que ser muito ligeiro. Todo mundo querendo falar, aparecer. Todo mundo. Ligou a câmera. Sempre tem aquele papagaiozinho ali. Sempre. E tem que história maravilhosa. Mas eu quero fazer assim, não sei se ali foi eu não te reconhecia, cara. Eu era teu amigo, sim, mas eu não via Ricardo Neves em cima do palco, não. É incrível, né, cara? Eu não via, Ricardo. Eu sabia que era você, mas não enxergava. Sabe como é que você fica? Estragou minha peça. Ficava hipnotizado, né? Eu fico o tempo todo brigando. Porra. Brigando. Quem é esse fresco aí? Não, isso não é Ricardo. A interpretação foi tão boa que eu realmente, de coração, eu não enxergava. Eu fiquei procurando o Ricardo naquele personagem. Que bom, cara. Mostra então tua competência. 3 anos, obrigado, Beto. 3 anos em cartaz com a Trupe, nas Criadas Mal Criadas. Eu também tenho uma gratidão muito grande aos meninos da Trupe, Aurino, Xavier, aquilo deve ter sido uma escola, Jô Ribeiro, maquiador que nos deixou ano passado, vítima da Covid, enfim. E o próprio Jason e tantos outros, né, cara? Esses caras foram uma verdadeira escola pra mim no humor. E muito legal, cara. E me foi muito válido para a minha carreira de repórter, né? Porque você, quando está no ao vivo, você precisa ter muita perspicácia, né? E ter o poder da improvisação. Tem uma história boa aí, não tem? Tem várias. Eu já ouvi, mas quem está em casa talvez não tenha escutado, né? Tem várias, vamos soltar umas aí. Cara, tem uma. A primeira entrada minha ao vivo em 2008, Nivaldo Prieto, grande narrador esportivo, que hoje está na Fox. E o Nivaldo era da Band, e a Band, quando resolveu fazer o Band Folia, o carnaval da gente, foi quando Eduardo Campos assumiu em 2008, e ele chegou, a Band já fazia o carnaval de Salvador, e deu muito certo, porque até então a Globo só fazia a Escola de Samba Rio-São Paulo, e a Band começa a fazer, teve a sacada de fazer Salvador. E uma vez eu ouvi até do Luciano do Vale, tive o privilégio e o prazer de trabalhar com o Dom Luciano, um cara educadíssimo, e ele dizia que ele veio muitas vezes fazer o Galo da Madrugada aqui, já pelo Band Folia. E ele dizia, o Carnaval de Salvador ele é comercial, de Recife é cultural, ele ficou muito impressionado, né? E aí, cara, a primeira entrada minha, 2008, eu até então não era funcionário da Band, eu fui terceirizado, os caras me contrataram só para aquela época. O que acontece? A Band, eu não era, ao contrário de muita gente faz assim esse caminho, né? Vai primeiro ser jornalista no local, depois vai para o nacional, como Elter Duarte, né? André Galindo da Globo e tantos outros. E já tem outras profissões, é um caminho natural. Exatamente. Você não trilhou esse caminho. Eu não, cara, eu era ator de publicidade, depois veio o teatro,
né? Fiz muitos comerciais de televisão, na época aquela campanha do Praia Limpa, vamos manter a Praia Limpa. Então, fiz muitos comerciais, muito legal. Eu lembro de você na campanha. E aí, cara, a gente já no hockey ali, né, cara, depois de maior, você já acompanhava que eu fazia muitos comerciais. E aí veio o teatro, né, com Aramis Trindade, o Magão, Aramis, outro queridíssimo. Irmão de Amália. Isso. Irmão de Boris. Isso. Boris, professor de... E o rapaz, negão, rapaz, Neves, rapaz. Aramis, rapaz, que faz o Alto da Compadecida, o Capo 70. E Aramis, rapaz, vamos fazer uma peça, rapaz, A Brasa Mora, que foi um sucesso na década de 80 com o papai, rapaz, na Aquários Produções. E até a Amália participava também. E aí, me chamou, essa pai minha, não sei se eu tenho jeito pro negócio. E aí foi, deu certo, e depois veio a trupe, enfim. E aí, cara, eu fui chamado pela Band, porque o cara da Band veio pra Recife e ele foi ver os repórteres locais da Band local, que na época não era da Tribuna, era TV Clube, que hoje é Guararapes. E a Band era da Guararapes. Então o cara não gostou muito dos repórteres, assim, não que eles não prestassem, mas talvez porque o cara queria. O cara queria um cara mais descolado, os caras muito sérios. O cara entra em Olinda, energia contagiante aqui nas ladeiras. Pô, não tem um maluco, velho, tipo, não tem um doido, tipo Márcio Canuto, que entra no meio da galera. O cara vai ter um doido virado na serpente. Que hoje virou comum, mas na época não tinha. Hoje o repórter de carnaval geralmente é... Isso, cara. E a turma fica naqueles praticáveis ali em Olinda, não tem bom, ninguém vai pra raça, não, né? Pro bolão ali. E aí, cara, o cara disse, pô, tem um cara. Aí eu tava passando até um comercial meu na hora, o cara, pô, esse cara aí, ó. Aí mostrou também o material nosso das criadas mal criadas. E o cara gostou pra caramba, aí mano, o cara fala comigo. Aí falou, tu tá pra, já fizesse ao vivo? Eu digo, já fiz algumas publicidades, algumas campanhas ao vivo. Tá pra fazer ao vivo pra todo o Brasil? Eu digo, topo, né? Agora o velho Boga assim, né, velho? Não passava nem um... Torava o aço, nem torava porque não entrava. E aí vou eu, cara, meu amigo, primeira entrada minha ao vivo, cara. Puta merda. 2008, Nivaldo Prieto. Atenção, Ricardo, você fica com aquele brinquedinho de enlouquecer gente, que é o ponto, né? E aí você tá aqui e tentando ouvir na multidão, né? A turma gritando, vassourinha tocando. E aí o cara, atenção, vai chamar, atenção, 30 segundos, vai chamar o coração, tudo aqui na boca. E o Nivaldo Prieto, pois é, galera, vamos chamar o nosso repórter Ricardo Neves, ele tá na ladeira de Olinda. Onde é que você tá, Ricardo? Eu, pois é, Nivaldo, tô aqui no meio da galera, bicho. Aquele tumulto que se você... Olinda quando fica Homem cheio... da meia-noite. Se você tirar um pé, você vira assassino, não volta o pé. Não volta, não. Não tem espaço pra nada. E aí eu naquele tumulto pra cá e pra lá, e aí o cara... Pois é, Prieto, estamos aqui, primeiro dia de carnaval, tô aqui em frente à prefeitura, das ladeiras mais famosas do planeta... E parabéns, daqui a pouco o cara jogou um copo de uísque, velho. Um copo de plástico assim desses de 500ml, cheio de uísque. E eu, papai, ao vivo pra todo o Brasil. O cara e você? No rosto, pô. Papai, ao vivo? É ao vivo, cara. E eu digo, e essa reverência, Nivaldo Prieto? Eita. Você só vê isso aqui no Carnaval Pernambucano. Com a copada na cara. Acabaram de jogar um copo de uísque no meu rosto, como se puderam observar. Mas que bom que o uísque era 12 anos, velho. Na hora. Aí os caras foram esse calão. Ligeiro. Depois um amigo meu, esse Vladimir, ligeiro, que né? trabalhava com o Datena, e ele tava nessa escala, dessa equipe que veio, porque a Band pegava várias pessoas em vários programas, para não tirar várias, tirava um pouco de cada programa e trazia para a época do Band Folia, porque você chega 15 dias antes, um mês antes, fazendo um monte de matéria fria, para no dia da transmissão, como é uma transmissão muitas horas, você precisa ter muita bala na agulha, né? Você chama um repórter na rua, né? Chama uma matéria do cara que fez, aí a gente... E aí, bicho, foi isso, cara. Aí aconteceu isso, a gente... A estreia do repórter Ricardo Neves nas ladeiras de Olinda. Exatamente. Aí esse Vladimir, 12 anos. Ele disse, ele estava no suíte, no caminhão, sim. E ele depois de alguns anos ele comentou, depois ficamos amigos, e eles, rapaz, a conversa dos bastidores. Eu falei assim, esse calanga é ligeiro. E aí teve outra, cara, teve várias esse carnaval, né, velho? E aí teve uma que eu tava, você falou do Papagaio de Pirata, eu tava, o cara vai entrar, você vai entrar ao vivo, vai prepara, tem algum personagem legal? Aí tem. E aí quando eu entro, velho, pois é, estamos aqui no meio da galera, parará, aí tem uns caras imitando aquele jacaré, aquele Sirizinho do Pânico na época que o Pânico fazia. Pulando para um lado pro outro. Bicho, aí, pois é, quando eu saquei os caras aqui na visão periférica, eu digo, não tive dúvida, eu fui dos caras. Eu digo, e aí, velho, como é que vocês se sentem sendo os caras mais sem noção do carnaval de Pernambuco? Aí os caras, não, porque eu digo, e aí, pegaram alguém ou estão no 0 a 0 ainda? Aí os caras, tô imitando Siri. Os caras, a gente bebeu demais, já tá vendo aí, Nivaldo, bebe demais, sem noção, não pega ninguém com você, meu irmão. Aí foi, aí outra vez, aí outro dia, os caras, tem alguém bom aí, eu tenho os personagens, aí eu tenho um cara, tem um casal de, o cara de Lobo Mau e a namorada de Chapeuzinho.
Aí eu disse, pô, vamos lá. Pois é, aqui no Carnaval de Pernambuco é assim, olha, a pessoa quer pagar mico, vem a paisana. O negócio é você vir sempre fantasiado. E eu tô aqui com um casal, que é o Lobo Mal e a Chapeuzinho, né, bicho? E aí, você é namoro de carnaval, aquele namoro de 4 dias, vocês estão... Não, estamos juntos há 5 anos. Então a gente pode dizer que literalmente o Lobo Mal tá pegando a Chapeuzinho. Aí o cara falou, tô querendo comer, velho. Eu digo, vai comer a vovozinha, é com você, Preto. Aí a diretora, filho da puta, você tá louco, cara? Ao vivo, hein, O Ministério Público vai fuder a gente. Aqui pode, pô, mas na televisão aberta. Era tipo 1 da tarde, pô, televisão aberta, imagina. E outra vez o cara, pra finalizar esses Não, causos, pode ficar, pô. Ricardo, faltou dizer, viu? Contador de histórias reais, né? Mas contador de pegou histórias. os causos. Outra vez o cara, nesse Dá mesmo vontade. carnaval, o cara com um copo de uísque e o cara com uma coroa de brinquedo, né? O E eu rei. digo, aí eu digo, pô, vou nele, né? O cara, tem alguém aí, tem um personagem aqui do meu lado, eu vou nele, tá bom. E aí, pessoal, pois é, aqui, olha, é o seguinte, tá aqui o cara fantasiado, a irreverência olinda aqui é isso, a originalidade, a criatividade do povo pernambucano. Amigo, que fantasia é essa? O cara falou, não, porque o cara com um copo de uísque cowboy, o cara chapado. Aí não é porque minha mulher disse que, e ele com um copo de uísque aqui, um controle de televisão remoto aqui. Minha mulher disse que eu só podia vir pro carnaval de Olinda se fosse pra beber com controle. Aí eu, na hora, a rapidez do teatro, né? Eu disse, pois é, Nivaldo Prieto, na terra dos reis e rainhas do Maracatu, é isso aí. Porque rei bêbado tem dono, rainha bêbada também tem dono, mas conde bêbado não tem dono, bicho. A diretora, filho da puta! De novo, você tá louco? Vou lhe cortar, né? Eu não falei nada demais. Não, falou Porque não. quando a gente joga no sentido, a gente se isenta, né? E aí era isso, cara. Então você tem que entrar na brincadeira e você paga, pra pagar mico. Eu fui parar na época do Top 5 aqui. Sim, mas você fez os outros pagarem mais do que pagou, né? Não, aí eu disse ao cara, vamos brincar, velho. Vamos brincar. Eu falei pros caras que estavam fazendo. Vamos brincar, irmão. Pô, vocês estão aí se divertindo, tomando todas, eu aqui tomando água mineral, eu e o câmera. Lapada. Peso da porra da Puta câmera. que pariu. Vocês querem se divertir, vamos brincar. Agora tivesse azar de pegasse um repórter comediante, né? E aí, bicho, outra vez o CQC, na época do Marcelo Tais, eles tinham aquele top 5, velho. No top 5 eu já fui umas 3 vezes. Daqui a pouco eu ia fazer um top 5 só das minhas. Ricardo Neves, top 5. A Copa do Mundo 2010, na África. E aí eu era do programa Silvio Popovic. E na época dos jogos, o programa da Silvia ia sair do ar porque era nos horários dos jogos. Então eu fiquei de bobeira. Boa parte do jornalismo esportivo da Band viajou para a África. Então o Luciano do Vale com a Renata Fã chamava dos estúdios da África o Datena e o Milton Neves. Sim. Nos estúdios de São Paulo. E nesse dia eu estava, primeiro dia da Copa do Mundo, 2010, eu entrei na Praça da Patriarca, que fica ali em frente perto da Prefeitura de São Paulo, quem conhece ali, e perto do Teatro Municipal. Aí eu entrar ao vivo e a ideia era fazer um concurso de vuvuzela, velho. As vuvuzelas, as cornetas, né? E aí na hora que a gente chega o link, eu chego no local, os caras vai chamar, e cabelo, cara, aquela agonia da porra, então não deu pra juntar a galera. E eu entro, o Datena, vamos chamar, velho, o nosso repórter Ricardo Deves. Datena todinho. Onde é que você tá, o Ricardo Deves, seu vagabundo? E aí, velho? Fala, Datenão, fala, Milton. E Milton Neves me adorava, me chamava de meu filho pernambucano de Proveta, né? Eita. E eu digo, fala, Milton. Eu sou papai, inclusive mamãe tá esperando o dia da feira. Não precisa mandar aqueles 100 mil, não, manda só 50. E aí ele, pô, e aí essa brincadeira, pois é, Datena, estamos aqui primeiro dia da Copa, quem sabe daqui a 30 dias vamos o tão sonhado Hexa, e eu tô aqui para fazer com esses personagens aqui, essas vuvuzelas, são um dos principais personagens da Copa do Mundo 2010 da África, e eu vou saber da galera aqui o que é que eles acham da vuvuzela, vamos fazer um concurso de vuvuzela aqui, ninguém, velho. Aí ia passando um cara, com a vuvuzela, eu com a vuvuzela aqui. Aí eu digo, amigão, por favor, estamos ao vivo para todo o Brasil, ajuda nós aqui, mano, por favor. Aí o cara chega, eu escondi a vuvuzela do lado da perna aqui e falei, velho, o seguinte, a pergunta que não quer calar. Você já meteu a boca numa vuvuzela bem grande e grossa? Feito essa, o cara tá me tirando, mano, vai chupar meu pau. Eu digo, é com você, Datena. Ao vivo? Não é ao vivo, cara, pra todo o Brasil. As histórias de ao vivo é quando o Marcelo Tais dizia, veja só o que acontece com o nosso repórter Ricardo Neves. Ao vivo é coisa do capeta mesmo. Aí fui parar nos top 5, cara. Era bronca. Eu lembro. O cara não foi com a brincadeira, né, cara? Você vai naquele espírito, ao vivo é coisa do capeta mesmo. Quase que eu me lasco, cara. Muito boa essa história.
Mas tem uma fugindo um pouco agora, depois de volta. Sim. Eu falei aqui no começo que tem um autor de um gol de um título do Sport Clube do Recife. E a gente tá aqui com ele. Rapaz. Ricardo também foi, né? Sim. Fomos, jogador de hóquei sobre patins. A gente tentou, não foi, Beto? A gente tentou. Muito. Cara, é A gente engraçado. terminou parando de zagueiro, né? É engraçado porque eu comecei a jogar hóquei em 1978 com 8 anos, e a gente deve ter se conhecido nessa época, né? Eu comecei em 81. A gente jogava um contra o outro durante né, nossa infância. Você no esporte, eu no Clube Português. Minha família é alvirrubra, então quem não curtia o esporte ia jogar no Clube Português para não ter que jogar no esporte. É verdade. Ironia do destino, eu sou de 78 a 92, eu joguei no Português, fui 2 vezes vice-campeão brasileiro. E aí eu me desentendo, besteira com a diretora do Português, não gostei de umas coisas que estavam acontecendo, enfim, caí fora. Aí fui pro esporte e, ironia do destino, 2 anos depois, saí como vilão, porque como a rivalidade era grande, tu sabe que aí também sofreu na pele esse tipo de coisa, né, Beto? Então se você sai do clube e vai para outro, você é um vilão. Não, quando você tá no clube, todo mundo é seu amigo. Todo mundo gosta de você, você é um cara legal. E o outro lado, você não é legal. Você não... Aí quando começa a conviver, você, pô, o cara é gente boa. Quando você vai pro seu time. Aí, pra ironia do destino, 2 anos depois, em 94, março de 94, era um campeonato referente a 93. O Sport nunca tinha sido campeão brasileiro e a gente é campeão brasileiro dentro da quadra do Clube Português. E Deus me abençoou. Gol do Alvirrubro. Gol do Alvirrubro. Um ex-jogador do Clube Português. E a gente... O jogo tava quanto? Tava 2-2, o título 2-2 era do Palmeiras. O Sport e Palmeiras. Não, porque assim, o campeonato foi tão equilibrado que chegou na última rodada, podia ser campeão a Portuguesa. Ponto corridos, tal. Ponto corrido. Portuguesa, dependendo do resultado, Portuguesa, Palmeiras, Sport ou Sertãozinho. E aí tava 2-2, faltando 30 Vocês segundos. estavam jogando contra o Sertãozinho, na quadra do Clube Português. O empate dava o título ao Não Palmeiras. era uma final, era o último jogo, porque eram pontos corridos. Final. Se a gente perde, o Sertãozinho era campeão. Se era empate, era o Palmeiras. E era o último jogo. E a gente só dependia da gente. Aí 30 segundos, eu pego, arrisco uma bola. No meio da quadra. Leonardo Agra, grande jogador também, amigo nosso, irmão do Leandro, família Agras também, né, fez parte da nossa vida toda, grandes amigos. E aí o Leonardo toca pra trás a bola, do meio de campo, arrisco, o goleiro fecha o olho. E aí, bicho, foram os 30 segundos mais longos que eu já vi na minha vida. Ginásio super lotado. Você tava nesse dia? Super lotado. E eu lembro que... Torcida organizada do esporte presente. Lembro. De um lado, todo mundo torcendo pelo esporte, por Pernambuco. E do outro lado, a galera do Clube Português, pela rivalidade, torcendo pro São Paulo. Pra ter noção, né? Exatamente. De como era a rivalidade. Nesses 30 segundos que aconteceu, a gente ainda levou uma bola na trave, bateu na trave, passou por trás de Gustavo. Que era o goleiro. Do outro lado, era o Gustavo, era o goleiro. Então, cara, é porque tinha que ser o dia mesmo. Aí a gente foi campeão brasileiro, foi o primeiro título do esporte. Depois ainda vi ser... Gol de Ricardo Neves. Gol de Ricardo Neves. Tá na Depois história. fui bicampeão brasileiro em Tá 97. Tá na história. Nos anais, né, da história do esporte. Aí me torna... Isso é o alvirrubro mais rubro-negro que eu conheço. Aí engraçado foi papai tava nesse dia e na hora que apito a quadra foi invadida e a torcida aí papai me abraça e falou assim: só você para me fazer torcer por essa merda. Eu digo, relaxa. Aí criei esse amor pelo esporte. Hoje eu sou um rubro-negro de coração. Hoje você é um pernambucano, né? Eu sou um rubro-negro de coração, eu sou um alvirrubro de família, de sangue, e um tricolor, porque eu tinha um tio muito querido meu, que já faleceu, o tio Mauri, que ele me levava para São Sérgio Santa, tentando me convencer a ser santa. Então, Ricardo, eu gosto de todo mundo. Eu não sabia essa sua veia política. Você se dá bem com todo mundo. Exatamente. Você tem um... Você, cara. E principalmente hoje, cara, porque assim, como eu te falei, depois que eu fui para a Feira do Riso na Rede TV, aí acaba a Feira do Riso e aí surge o programa do Silvio Luiz, por ver. Olho no lance! Silvio Luiz Ceará e Juarez Soares, o China. Cara que a gente via quando era moleque no show do esporte. Você convivia com eles? Não, aí eu via esses caras a vida toda pela televisão e tinha essa admiração pelos caras, né? Datena era repórter de campo, Luiz Ceará é outro cara que o Luiz Ceará é um dos meus pais também no jornalismo, me chama de gênio, me adora. E eu disse, pô, Ceará, Silvio Luiz também, o China, que infelizmente faleceu ano passado. E aí, cara, o cara diz, tu vai estrear no programa do Silvio, vai pra parte esportiva. Eu comecei com um programa de Calisteu e Silvio Popovic, que era um tipo de jornalismo de entretenimento, de comportamento, que cabia também levar um pouco da arte do ator e do criador para o repórter. Então eu fazia matérias muito loucas, porque assim, eu fui para São Paulo. Esse cara, se eu fosse igual a qualquer um,
eu vou concorrer com 1 milhão de caras daqui. Existe preconceito? Existe mesmo. O nego já te olha atravessado, cabeçudo, nordestino, filha da puta. Tem. E lógico, não são todos, eu fiz muitos amigos em São Paulo, Mas tem muita gente boa, mas tem muito nego que se acha superior, imbecil, não são todos. Conheci grandes paulistas, grandes amigos, irmãos, mas tem uma galera meio idiota que se acha superior pelo fato de estar no Sudeste. E eu não troco o meu nordestão por nada, velho. Tenho muito orgulho de ser pernambucano. E sempre dizia aos caras assim, meu irmão, sou neto de Lampião, vou dar uma peixeirada. Os caras morriam de medo, assim, na brincadeira eu dava meu recado. Porque às vezes os caras queriam crescer. Tem que se defender, né? Tem, se você não botar queixão, como a gente chama no nosso linguajar aqui, ninguém monta. E aí, cara, nessa história de ir pro esporte, foi bacana, porque eu comecei, aí eu me vejo trabalhando com Silvio Luiz, cara. Juarez Soares, pô, o China, ó, os caras ídolos da gente, assim. Bagagem. Pô, o Silvio Luiz só tem 10 Copas do Mundo, das Olimpíadas, Ceará também, China também. Bagagem. Os caras monstros. E o Silvio Luiz me adorava. Ô, Ricardo Pernambuco. Fala aí, seu Silvio. Eu posso chamar você de Ricardo Pernambuco, porque eu não soletro o nome Neves nem fudendo, que eu não chamo o nome daquele filho da puta. Né? Ele tinha tido uma briga com o Milton Neves, naquele negócio de tirar o chapéu. E ele era brigado comigo. Teve uma história do chute na bunda. Chegaram aí as vias de fato. Teve uma história dele. E aí eu digo, seu Silvio, o senhor pode me chamar até de filha da puta, rapaz. Se eu tenho 65 anos de crônica esportiva, 84 anos de vida, aí ele me adorava. Vamos lá agora pro CT do Palmeiras com o meu querido Ricardo Pernambuco. E bicho, é muito legal. E aí foi uma escola maravilhosa. E eu sou o único cara que fez 3 Copas do Mundo, 2010, e que nunca conheceu um estádio de futebol, né? Bagagem, tem 3 Copas do Mundo no currículo. 2010 era África, eu não fui porque estava substituindo. Fui solicitado pelo Departamento de Esporte da Band para fazer matérias em São Paulo sobre coisas, comportamentos, extra-campo. Aquele cara que se veste do mesmo cueca, senta no mesmo local. Se veste no Brasil dos pés da cabeça. Essa coisa mais comportamental. Pega um carro e enfeita todo. Depois veio 2014 e foi no Brasil. E a gente, como não detinha os direitos de transmissão, a gente não podia nem chegar perto do Itaquerão. E eu fazia... Tinha que se virar para fazer a matéria. Entrava ao vivo da Vila Madalena, que é um polo de bar famosíssimo em São Paulo, e virava Olinda, cara. Aí os caras, Ricardo, vou te botar lá porque tu sabe fazer multidão. Eu digo, dedada e banho de cerveja comigo mesmo, velho. Vai levar dedada e banho de cerveja dos bêbados, aí eu entrava disso. E em 2018, eu já tinha voltado para Recife, e eu entrava ao vivo ali daquela arena montada da FIFA, perto daquele shopping Passa Alfândega, né? E eu entrei algumas vezes também. Então, sou um cara que tem 3 Copas do Mundo, mas nunca vi a cor do estádio. E isso, só para complementar... Não, fica à vontade. Beto, a nossa vivência no esporte, além dos grandes amigos que a gente faz na vida, como o Beto, o Rodrigo, o pai e a mãe de Beto, eu chamo de tio Gesteira, Cristina, dona Cristina. Cara, tio Badu, tio Veinho, então assim, os pais dos meninos, a gente tinha essa coisa muito legal, apesar de jogar em clubes diferentes. Depois tivemos a honra e o prazer de jogarmos juntos também, eu, Beto, enfim, Rodrigão. E o mais legal do esporte, cara, é que ele te dá essa noção de trabalho em equipe, ele te ensina para a vida social você ser um cara que sabe perder, sabe ganhar, disciplina, respeito ao próximo, saber quando você está por cima. Coletividade, espírito coletivo. Então eu me dei muito bem nessa coisa da televisão, que você sai para filmar com 6, 7 caras na equipe, entendeu? É o câmera, o assistente, o produtor, o cara da luz, o cara do áudio, o produtor, enfim. Então, cara, eu sou um cara que eu sempre me dei muito bem com essa turma. Você chegar em São Paulo na Band, quem é o cara, o repórter mais legal, que tratava todo mundo com respeito aqui, gente boa, pau pra toda a obra, nunca teve frescura, porque tem repórter que mal olha pros caras, trata os caras como peão, bicho, em televisão, assim como no hockey, no esporte coletivo, até o esporte individual. Em qualquer lugar, né, Ricardo? Sozinho ninguém gosta de nada, cara. E aí, essa história do esporte da minha vida, do esporte hockey sobre patins, ela além de ter me dado muitos amigos, ela me ensinou muito essa noção da coletividade, do respeito ao próximo, da disciplina. Saber competir, né, cara? Saber que quando você tá por baixo, saber que você tá, onde é que eu errei para suprir o erro e não você pirar. Ou quando tá por cima, não pisar nos outros. E a coisa do horário, disciplina, né? Meu pai dizia, 6 horas não é 6 horas, é 10 para 6. Então, cara, isso eu usei muito para mim na minha vida profissional, cara. Então, qual é a hora amanhã? Tem que estar aqui para fazer a matéria, tal hora. Meia hora antes eu estava lá, então me ajudou muito, cara, a parte esportiva para minha formação como ser humano, como profissional da comunicação e tudo, graças a Deus, cara. Tem mais uma historinha aqui que eu tô lembrando aqui na minha cabeça,
e que me marcou, viu? Sim. Porque se eu tô lembrando aqui, não pesquisei, veio na cabeça agora. Aí eu quero que você fale. Eu só vou dizer uma frase. Sim. Uma frase não, um jargão, como é, não sei como Sim. fala. Taca-lhe o play, Ricardo. Taca-lhe o play. Que, não é? Diz aí pro pessoal o que Cara, é isso. taca-lhe o play. Pegou, não pegou? Pegou. Quando eu fiz a Copa do Mundo de 2014, acabou a Copa no final de 2014, e o Franz Vasek, esse superintendente que eu chamo como um pai para mim no jornalismo, o Franz, ele era repórter igual a mim, só que ele é correspondente em Paris. Passou 7 anos lá. E o Franz, os proprietários trazem ele de volta para ele ser o superintendente de jornalismo. E o Franz acompanhava minhas entradas pela internet lá na Copa do Mundo e via esse meu jeito de falar, essa coisa quebrando um pouco desse formato quadrado poxa, você manda um beijo para o próprio apresentador, um beijão para você, um abraço, e no jornalismo tradicional isso é inadmissível. E quando o Franz volta, eu só conheci ele pelo Facebook. E aí o Franz assume e eu fui lá na sala dele. Pô, Franz, cara, prazer te conhecer pessoalmente, bicho. Saudades apostas aqui, precisa da gente. Tamo aí, velho. Aí ele, meu irmão, adoro o teu jeito de fazer, essa coisa mais despojada. E porque a televisão mudou, né? Mas aquela coisa do estamos aqui, aquela coisa de distanciamento da notícia. O cara quer conversar na câmera como ele tá na sala dele, pô. Ó, tamo aqui, meia multidão, tá rolando um barraco aqui. Ele quer uma coisa mais coloquial, menos formal hoje em dia. Mudou muito a comunicação, mudou muito. Aí veio a Globo com o Tadeu Schmidt, com o Thiago Leifert. E esses caras, eu na época que fazia, antes de esses caras fazerem, era tido como doido. Só que eu usava isso nas minhas reportagens na Band ou na Rede TV, porque eu achava que eu tinha que fazer o diferencial para fugir um pouco da mesmice. E aí, cara, E aí, o Franz diz assim, bicho, eu adoro teu estilo. A partir de segunda-feira tu apresenta o Rede TV News, o Jornal Nacional da Rede TV. E aí eu começo, só que na parte esportiva. E aí eu entrava todo dia ao vivo falando do bloco de esportes. E aí o Fatioli, outro paizão, irmão querido, cara muito humilde, muito generoso. Só cara. Craque. Eu não esqueço, rapaz, eu não costumo guardar rancor nem mágoa de ninguém, mas a gente não pode ter amnésia, né? Mas também não esqueço quem ajudou, sabe, cara? Eu sou muito grato. A Valquíria Ramu, a primeira minha diretora na Galisteu, uma querida. Aí o Fatioli era um cara muito generoso, então ele, não é o Ricardo Neves, vamos chamar o Ricardão, não é? O que é que você traz, Ricardo? O Fatioli até passou uma época aqui em Pernambuco, 10 meses na TV Jornal, não deu certo, voltou pra lá. E o Fatioli é um amigão meu até hoje. Aí o Fatioli começa... Um dia ele me diz, velho, tu tá dizendo assim, né? Quando eu ia chamar as matérias, eu dizia, roda o VT aí. Sim. E a Rede TV é conhecida como a primeira 3D HD do Brasil. E os caras muito preocupados com essa coisa da tecnologia. E aí o cara chegou pra mim, meu irmão, se tu... Mito, foi Luizão, o cara da técnica. Alguém me deu um toque e disse assim, o Rogério Simões, outro paizão lá da Rede TV, o superintendente de operações, que é um amigo e irmão, que eu tenho muita gratidão por ele também. Aí o Rogério, velho, tu tá doido, velho? Se os donos vir tu falando roda o VT, tu vai levar uma comida de rabo da moléstia. Aí toca a tecnologia da porra aqui, tu falando de coisa... Aí eu encontro o Luizão, meu irmão, cara da técnica, qual uma coisa que eu posso dizer? Aí ele falou, taca-lhe pau, que era um negócio da internet que tinha viralizado. Taca-lhe pau, Luizito, taca-lhe pau. Aí não podia... E aí eu disse, aí ele falou, usa taca-lhe play. E eu disse, pô, eu vou usar. E aí, quando chegou, eu taca-lhe o play aí. E falava o nome do cara que tava. O cara, o diretor de esporte. Fala com Fulano. Fulano, taca-lhe o play, Fulano, taca-lhe o play. E aí, fiz um dia, 2 dias, 3 dias. No outro dia, sempre tinha uma reunião depois do jornal, uma reunião de pauta. E o Franz desce. Eu digo, estou fodido, vou levar uma comida de rabo do caralho agora. Aí o Franz, Ricardo, queria te parabenizar. Me chama de talento, né? E aí o Franz, bicho, sensacional. Olha, tem um ditado na televisão que diz assim. Apresentador, como é? Quem quer fazer sucesso em televisão tem que ter bordão. E aí virou um bordão. Aí eu começo o Franz adorou, eu disse, Franz, eu vi uma coluna do Nelson Mota na Globo, que ele faz uma coluna em termos de televisão. Eu queria fazer o seguinte, já que eu dou todas as notícias aqui de esporte durante a semana, eu queria pegar uma notícia que chamou mais atenção e fazer uma grande crônica, tipo Macaco Simão, com zoeira. Só que eu quero fazer ela eletrônica, não escrita, e eu vou usar personagens. Sim. Entendeu? Vou usar personagens. E aí até vou passar para o Beto depois pelo Facebook algumas para ver se a gente consegue, acho que minha esposa consegue tirar, para a gente mostrar uma desses quadros. Aí virou o quadro Taca-lhe o Play com o Ricardo Neves. E aí o Fatioli apresentava, né? E eu pegava um tema
E eu criava um personagem desse tema, fazia uma grande sátira, bicho, foi um sucesso. Até que um dia um gênio lá, não vale a pena citar o nome, deixou de fora e dava um trabalho para fazer aquilo, porque você fazer chorar é fácil, negão. A gente conta uma historinha tristinha aqui, fazer rir é pau. E outra coisa, fazer rir no horário que era a super faixa do esporte, que era de 1 às 5. Numa hora, no canal aberto, em rede nacional, cara, tem que ter um cuidado. E graças a Deus nunca levei um processo, porque eu tinha muito cuidado com fazer essa brincadeira, fazer uma coisa leve. Porque assim, a gente se acostumou no Brasil, eu sou de uma escola chico-anísica, né? A gente cresceu vendo Chico Anísio. E o Chico dizia que o humor começa quando você se permite a se ridicularizar. Então é quando o teatro, aí eu me vestia de moleque, quer dizer, eu tô queimando meu pau. Ali era um personagem, né? Personagem, não, personagem. Ali você interpretava, pô, e bem demais. Não, cara, mas mas o humor começa quando você se permite a se vestir de um personagem e você ser o ridículo, entre aspas, né? E eu, cara, eu adorava isso, aí eu começo a fazer isso, fazer uma crônica e botar os personagens. E aí foi um sucesso, até que um dia o cara não colocou e eu falei, vai, faço mais não. Não é estrelismo não, nego, é porque dá um trabalho da peste, porque eu escrevia, roteirizava, arrumava uma câmera. Mas por que não botou? Porque no dia o horário estava mais espremido e ao invés dele botar um negócio, ele botou outro. Porque assim, era um foi cara escolha, questão de escolha. Era um cara que ele era mais fechado, mais quadrado. Então ele preferiu colocar um quadro mais careta do que colocar a greia. Não sabia ele que a greia, quando entrava, subia a audiência, velho. O que esse louco vai trazer hoje, né? E aí, as minhas matérias eram sempre muito, pô, o que é que o Ricardo vai trazer hoje? Sempre diferente. E aí, me encerrou o Taca-lhe o Play, mas foi um sucesso, tenho muita saudade, cara. Ficamos aqui com a primeira parte com o Ricardo Neves. Segue aí no nosso canal que tem a segunda parte. A gente ainda vai fazer mais perguntas, ele vai falar do trabalho atual dele. Tem muita história para contar. Esse cara aqui é uma comédia em pessoa, é uma alegria, é um profissional. Um cara cômico, um razoável cômicozinho. Tá vendo? Um filho da mãe. Inscreva no Nordeste Podcast. Toca o sininho, ativa o sininho, dá aquele legal. Vem a segunda parte da nossa entrevista com o Ricardo Neves. Um abraço.